você bem desse local, né? Eu fui surpreendido, Matias, foi lá em casa e falou assim, olha, sabe que você pode passar mensagem, né? Porque o pregador não vai poder vir, né? E eu falei que sim, né? E a Bíblia está aqui. Não prega quem não quer. Mensagem tem para todos. E de diversas circunstâncias ou situações. Então a Bíblia está abarrotada de mensagem. Antes de eu passar a mensagem, eu quero ver se eu faço um cântico aqui, né? Matias, faz favor de pegar aquele banquinho para mim, né? Vamos colocar um cântico. Você já conhece o cântico? Talvez quem não conhece é só os que estão chegando agora, que é a Rogéria e... Como é teu nome, irmãozinho? Joacil. E o Joacil, né? E as crianças, então os que sabem, cantam bem alto para que Eles aprendam. Eles aprendem. Vamos cantar uma vez. Todos juntos agora, mais uma vez. Alegria vai ver meu coração, na glória desse humano, é Jesus o nosso Deus, Jesus salvará. A tristeza e o pecado para sempre mais facilidade, né? Eu tô de olho em você. De olho. Na casa da minha mulher fala assim, os teus cânticos são meio semelhantes e coraçãozinho assim, né? Tem bastante música, né? Mas poucas eu canto aqui. Mas tem mais algumas que dá pra gente cantar na igreja. E outras cantam em acampamento, essas coisas assim, né? E eu não sou radical, né? Tem música que dá para nós cantar aqui, outras músicas que é para um tipo de festa. Tem música até para velório. Velório é isso. Exatamente, mas tem. Entendeu? Em cada coisa no seu devido lugar. Beleza? Tinha uma música que ia cantar em velório, né? Mas tem também.
a gente estava pensando, falar o quê? A Bíblia está repleta de mensagens, umas boas, outras não tão boas, mas tem que ser anunciadas. Poucos gostam de notícias ruins, mas às vezes tem que ouvir, porque o ouvido da gente ele é apto para ouvir o quê? Bom e ruim. Bom e ruim. Nem sempre estamos perceptivos para ouvir coisas desagradáveis, mas tem que ouvir. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algo bom e de algo ruim. Algo ruim que o povo não gosta de ouvir, o que é? Digo, morte, doença, desavença. Tem tanta coisa ruim que o povo não quer ouvir, mas às vezes tem que ouvir. Para quê? Para que se desperte. Vocês viram ali que Jonas teve que... É difícil, mas tem que anunciar. E nem sempre vamos anunciar coisas boas, mas o resultado que seja favorável a favor de quem recebeu a mensagem. Eu sei que mensagem que você leva para o teu vizinho, né? Mas eu tenho alguns filhos e alguns adotivos, e tem uma menina que cantava na igreja, desbravadora. A mãe daquela menininha que eu sempre venho aqui também era desbravadora, mas a irmã dela se encaminhou para algo ruim. Certa vez cheguei em casa, no banheiro ali, naquele espelho grande. Agora eu moro em uma coisa um pouco mais diferente, digamos assim. Mas no banheiro, na casa que eu morava, tinha um espelho bem grande, a minha altura. Cheguei ali no banheiro, vi um negócio de dar um beijo naquele espelho ali. Eu chamei a minha esposa, o que aconteceu aqui? Por que isso? Aí a menina falou, fui eu. Eu falei, mas por que isso? Porque eu quero virar bruxa. E parece que era o início de algo ruim. Hoje ela não está mais na igreja e se encaminhou, gosta muito de espiritismo, essas coisas, mas a mensagem a gente sempre vai dando, porque pai e mãe é para essas coisas, agasalhar os filhos no caminho da verdade. E a gente distribuiu os livros do Grande Conflito, eu falei, ó filha, vai, lê isso aqui. E eu fiquei feliz porque ela falou assim, eu me dispus no meu coração de tomar uma posição diferente, pega essas coisas aqui e leve. Aí tinha aqueles negócios que o Espiritismo usa, de colocar no pescoço, né? Tinha vela vermelha ali, né? E tinha mais um livro ali. Ela falou, pai, eu estou disposto a servir a Deus. Amém por isso, né, irmão? Com o suco desse negócio aqui, eu peguei aquele negócio, arrebentei, quebrei aquele negócio, coloquei dentro de um saco e coloquei mais uma pedra dentro e joguei no rio. São decisões que o povo tem que tomar. A mensagem está aí, irmão. Entendeu? Hoje, daí a minha esposa esse dia falou assim, vamos levar uma cesta básica para água. Vamos me segurar. E daí ontem a minha mulher falou, vamos comprar mais uma cesta básica. Vamos lá, hoje vamos levar a água. E eu fico pensando que a menina falou assim, eu quero voltar, ter a vida que eu tinha que contar na igreja. E ela tem uma menininha assim, a menininha que está criando é a outra avó. E a outra avó vai em uma outra igreja e tiraram a foto da menininha orando ali, ela fica falando, ó pai, eu estou preocupado agora. Então chega um ponto que a pessoa tem que se preocupar e tem que tomar uma decisão, senão vai até onde? Irmãos, aqui tem uma história um pouco constrangedora. A gente tem que entender que às vezes vem coisas que é para a gente se acordar. E muitos vê a situação, nem mesmo assim se acordam. Vamos ler em 1 Reis 14. Em 1 Reis 14. Posso ler a história? Em 1 Reis 14, aqui o profeta recebeu uma mensagem de Deus para passar uma mensagem ruim, mas que tinha conserto.
nem sempre a doença é ruim. Tem doença que é boa. Qual é que é a doença que é boa? Ou não tem doença? A doença que é boa é aquela que faz você se acordar. Ué, tem tantos que ficam na cama tempo, deitado, esperando a morte, ruim, que está desenganado, mas Deus dá uma chance ainda para ficar meditando, olhando para cima. Outros não se, nem mesmo assim se acordam. Aqui tem uma história engraçada. Posso ler primeiro Reis capítulo 14? Posso ler? Naquele tempo adoeceu Abiás, filho de Jeroboão. Esse menino, Abiás, aquele nenenzinho pequenininho, adoeceu. E a Bíblia diz, nós vamos ler aqui, que é uma doença que era para a morte. Ué, para a morte. E o neném morreu. Eu quero falar de coisas boas e de coisas ruins. Aqui é uma situação aparentemente ruim, porque o neném ficou doente, mas foi bom para ele. Continuando. Então, Jeroboão falou assim, disse esse a sua mulher, desperta agora, disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e lá está o profeta Aías, o qual falou a respeito de mim, que eu seria rei de Israel. Voltando um pouquinho, aqui tem uma história engraçada. Nem que nós corta um pouco da situação aqui. Esse homem Jeroboão, ele tinha um atrito, uma encrenca. Com quem? Com o filho de Salomão, que foi o rei, que Salomão morreu, e daí o filho dele virou rei. E esse Jeroboão pegou uma encrenca com o rei Roboão. Parece que é Roboão, rei, pode continuar. E naquele impasse ali, Roboão teve que fugir. Para onde? No Egito. E lá ele ficou uma temporada. Aí Deus acordou um profeta e falou, você vai lá no Egito ungir 2 reis. Você vai ungir Roboão a rei, para ser rei de Israel, mas ele estava no Egito. Você vai lá ungir ele, que é para que seja rei de Israel. E vai ungir também o outro rei, que esqueci o nome dele, que é o rei da Síria. Ungiu os 2 reis. Passado muito tempo, morreu o rei de Israel, Roboão entendeu que era a hora dele voltar, voltou para Israel. Chegando lá, ele tornou-se um pregador, um evangelista do mal. Porque o povo se dirigia de tempo em tempo a Jerusalém, a fim de adorar a Deus. Mas ele era ungido rei de Israel, e Roboão estava, o filho de Salomão era rei de Jerusalém. Mas esse outro rei era para ser rei de Israel. Aí ele pregava assim, olha, o negócio é o seguinte, a Bíblia diz que ele criou uma ideia, se eu deixar esse povo ir para lá, eu nunca vou ser rei, porque lá já teve rei. Aí ele começou a pregar assim, Deus está em todo lugar, não precisa você ir em Jerusalém, fica aqui, ó, e vou fazer 2 ídolos, e você, para que represente aonde Deus está, colocou um ídolo em Dan, um boi, um bezerro, e colocou outro em Samaria. E ele pregava assim, qual é que era a mensagem dele? Não precisa você ir em Jerusalém, fica aqui, Deus está em todo lugar. E o povo foi acatando aquela ideia, e dividiu. Por isso que tornou-se 2 reinados, o reinado de Jerusalém e o reinado
de Israel, que o comandante era Roboão. Mas no começo, todos os reis, irmão, que Deus escolhia, eles eram o melhor que tinha no momento, irmão. Lá para frente que ele pipocava. Se vocês vão ver o que esse rei fez, uma desgraça em Israel. Uma desgraça. Aí ele começou a pregar, Deus está em todo lugar, não precisa ir para Jerusalém. E eu fico chateado. E tem gente que entendeu a ideia de Jeroboão, filho de Nebate, porque teve outro Jeroboão também, rei de Israel, mas já era um segundo, no qual esse cidadão que nós falamos hoje, de Jonas, nos dias dele, era o segundo Roboão que estava comandando Israel. Não sei se você sabia dessa história, então tem que ler um pouco mais para se aprofundar, né? E eu, esses tempos que eu falei assim, Jesus, ensina-me eu ser um pregador de verdade. E eu tive um sonho, lê a história da Bíblia, decora as histórias da Bíblia, reúna os que têm interesse na salvação e conta a história. Olha aí, fácil de evangelizar. Essa semana, por um momento, eu peguei a minha menininha, estava meio agitadinha assim, e a mãe dela estava ali, e eu, para não ver complicações, vamos sair, filha, vamos sair. Vamos dar uma saidinha. E a menininha falou, vovô, vamos dar uma saidinha, Peguei o carro, fui visitar aquele cidadão que mora perto da tua casa, ele não estava, daí eu falei, vamos lá pro Lago Azul. Chegamos lá no Lago Azul, né? Frio que estava, aquela coisa toda, né? A menininha conversando, já fez amizade com mais uma menininha e saiu para ali. E eu falei pro pai daquela menininha, vocês viram como as crianças têm amizade fácil? E nós que somos adultos, por que não? Eles ficou parado, ficou interessante, né? Eu vou te contar uma história, daí comecei a contar a história da Bíblia, contei a história da Bíblia, a pessoa ficou pasmada ali, eu falei, conheci isso, ele falou, não conhecia. Tem jeito de evangelizar, irmão, até sem Bíblia. Eu ia subindo aqui com a Bíblia na mão, tinha umas mulheres que saíram do colégio na hora ali, para ir fumar lá na beira da mata ali, né? E eu parei com a Bíblia e já comecei a contar a história, né? É fácil, né? Aqui tem uma história engraçada. Deus falou para o profeta assim, olha, tá vindo alguém aí e você passa a mensagem para ela desse jeito. Continuando. Se alguém quiser ler em meu lugar, pode também. Se você quiser. Então, começando já lá no verso 4. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia mais ver porque os seus olhos já tinham escurecido, né? Por causa da idade. O verso 5. Porém o Senhor disse a Aías que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim lhes dirás e falarás, porque ela está se fingindo em ser outra pessoa. Eu não sei por que às vezes as pessoas disfarçam, né? Disfarçam de diversas, mas essa mulher ela disfarçou, vestindo uma outra peça, mas não dá a entender que era a mulher de rei. Vestiu uma roupa comum. Se vocês lerem a história, o contexto inteiro, Deus falou para o profeta um coisa de coisa, e essa mulher levou aquela mensagem. Então, a mensagem que Deus falou, começando lá no verso 5, porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te a respeito do seu filho, porque está doente. Assim lhes dirá e lhe falará. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim?
pois estou encarregado de te dizer duras coisas. O profeta, eu achei interessante que a mulher estava indo consultar e Deus, naquele trajeto, até ela chegar lá, Deus avisou, o profeta está vindo, a mulher assim, vai consultar do filhinho dela, e você passa essa mensagem para ela. E a mensagem é essa aqui. Então diz assim, a mensagem é essa aqui: vai e diz, o profeta que falou para a mulher, vai e diz, assim diz, vai e diz a Jeroboão, que era o marido dele, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e eu te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Aqui a mensagem é: o teu marido não está fazendo aquilo que eu esperava. Essa é a mensagem. Eu queria que ele fosse igual a Davi, né? Que Davi se dispôs a me servir de todo o coração. Eu vou parar a história aqui, mas a história é o seguinte: no final, a mensagem é assim: você vai para a sua casa e quando você chegar lá na tua casa, estiver próximo da tua casa, a Bíblia diz: quando pisar no limiar da tua casa, o menininho vai o quê? Pipocar. Vai pipocar, vai apagar, vai morrer. Porque nele Deus viu coisas boas. Então, às vezes, irmão, Deus recolhe a pessoa antes do tempo e diz: mas que pena, morreu bem jovem, né? Servia, Deus estava atuante. Mas Deus faz uma colheita antes, porque lá para frente vai dar o quê? Vai dar uma bucha para aquela. A Bíblia diz assim que o verso, vamos lá no verso 13. Então diz assim aqui, ó. Posso ler? Pode ler. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só esse te dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisas boas, Aí, ó. para com o Senhor, Deus de Israel. Exatamente. Deus resolveu colher aquele menino ali, porque nele Deus viu coisa boa. Da família inteira, a Bíblia diz, né? Da família dele. Só nesse aqui que Deus viu Coisa boa. algo bom. Que lá para frente ele ia ser um grande. Mas, como a descendência de Jeroboão já estava condenada, esse menino ia pegar problema para lá. Podia se complicar, então Deus já resolveu recolher um menininho novo aqui. E guardou, e está guardado. E vai ressuscitar quando? Cristo voltar. Que tristeza de Jeroboão, só aquele menininho vai dar entrada no. Se vocês lerem a história, o resto morreu tudo e ficou por cima da terra para os urubus comer. Eu estava assistindo ontem, eu até falei, né? Das duas ceias ali já foi o início de uma ceia. Ceia pôs urubus. Que coisa interessante. Lá naquela guerra que está vendo, não vamos pensar que o povo está sepultando tudo morto. Tem pessoa que quando cai o estrondo lá, que quebra o prédio, eles ficam tirando ali. E diz que tem muitos que estão gritando lá embaixo, mas não tem máquina para dizer, vai morrer lá. Olha o quê? A Bíblia é assim. Entendeu? Deus resolveu colher aquele menino porque nele ele viu Deus viu coisas boas. Eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito de Josafá. Josafá ele foi visitar o rei Acabe
e naquele impasse ali, o rei Acabe estava com problema com quem? Com a Síria. Síria estava sitiado, estava próximo da guerra ali, e Acabe reuniu todos os feiticeiros, e a Bíblia diz ali todos os sacerdotes de Baal, porque quem comandava mais era a mulher dele, que era Jezabel. O que acontece? Naquilo ali chega Josafá para fazer uma visita, né? E daí eu vejo assim, o negócio é o seguinte, você podia me dar uma força aí, nós estamos em guerra aqui, né? Ele falou, exatamente, já que somos do mesmo povo, né? Eu serei igual a você, os nossos soldados tudo a mesma coisa, né? Somos um povo só. O que você quer que faça? Ele falou assim, é que você vai comigo na guerra. Eu vou então. E sitiaram tudo. Mas o rei da Síria, Sinaqueribe e outros mais, tinha dado a ordem para não matar ninguém naquela guerra. Eu nunca vi a guerra de jeito, né? Não mata ninguém, a ordem é mata só o rei. Um fervo na guerra, mas era para procurar o rei. E a Bíblia diz que Acabe usou de trapaça. Ele falou, olha, você vai com as tuas vestes de rei, mas não precisa você entrar na guerra, fica no teu cargo, deixa que eu entre na guerra, né? Eu vou vestir uma outras vestes de soldado comum aí. E aconteceu isso, vocês sabem dessa história, né? Entrou na guerra lá, aquela coisa toda lá, e viram Josafá bonito com as vestes de rei, foram em cima dele, ele fez um griteiro lá, e a Bíblia diz que Deus atendeu ele na guerra lá e parou. O povo falou, não, esse aí não é o rei, vamos por outro. Aí alguém falou assim, mas como que eu vou matar o rei? Talvez pensando assim, alguém esticou aquela flecha para cima, assim, jogou. A Bíblia diz assim, por acaso, só esticou assim, deu o dedé. E foi lá no rei, e aconteceu. O que acontece? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de coisa boa. Os profetas de Baal, que não eram poucos, todos estavam profetizando coisa boa. Vai na guerra que você vai ser vencedor. Vai na guerra. Aí Josafá falou assim, mas não tem ninguém que fala da parte de Deus aqui? Ele falou, tem um aí, mas esse cara só me incomoda. Só me incomoda, ele não fala nada de bom que é mim. Daí Josafá falou assim, não fala assim, vai lá e traz ele. Aí o rei de Israel falou para o soldado, vai lá buscar Micaías. O soldado foi lá buscar Micaías, aí no caminho ele falou assim, o negócio seguinte, tudo está falando coisa boa, mas espero que a sua palavra seja chique igual a deles. Fala coisa boa por ele. Ele falou assim, eu vou falar o que Deus mandar. Mas você tem que falar coisa boa, tá lá, tá tudo animado, só ânimo, não vá trazer desânimo. A pregação que eles estavam esperando era de ânimo. Aí Josafá foi por ali, né? Daí chegou a Micaías e falou assim, começou a falar igual aos outros, porque estava mandado. Mas o rei falou assim, eu estou percebendo que você não está falando certo. Porque também estava falando coisa boa, você sempre fala coisa ruim, já que você quer saber, eu vi todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. E quem era o pastor? Era o rei. Ele já entendeu que ele ia morrer. Ele falou, eu já falei que esse cara nunca fala em nada. Leva para lá e deixa ele num buraco lá, e não dá comida nem água até que eu volte em paz. Ele falou, se eu botar em paz, não foi Deus que falou. E o rei morreu no mesmo dia, e Micaías foi liberto. Então, assim que funciona a Bíblia, falando em colher pessoas antes do tempo, tem uma história engraçada, talvez eu já contei aqui, mas eu vou repetir. A minha esposa falou assim, nós já temos 3 filhos e chega de filhos. Eu falei, você que sabe, né? Ela falou assim, vamos fazer nós já temos 3 filhos, chega. O que acontece? Ela falou assim, nós temos 2 filhos, agora no terceiro eu vou pedir para que faça um ligamento. Eu falei, tudo bem.
Aí no dia de ganhar o neném, ela foi no hospital, mas a pessoa que ia fazer a cirurgia não foi. Não foi. Aí, fazer o quê? Ficou aberto para mais um. Mas esse nenenzinho que nasceu, no dia que ele fez 30 dias, ele ficou doente, e no dia que ele fez 60, ele faleceu. Era meu filho. O que acontece? O neném ficou doente igual o menino de Jeroboão. Foi para o hospital e minha mulher falou assim, vai lá visitar o neném. Eu falei, mas agora é 2 horas da manhã. Ela falou, não estou perguntando, você tem que visitar o neném, estou mandando você, né? Situação ruim, né? Eu fui no hospital lá, 2 da manhã, viu, 3 horas, nem relógio tinha bem. Mas era mais ou menos por esse rumo. Cheguei correndo no hospital, entrei lá, ei, para aí, o que você quer? Eu não, vim ver o meu neném. Aí me levaram lá, eu vi o neném através de um vídeo, estava fazendo injeçãozinha nele, e ele gritando, eu já conhecia a voz do neném. Aí eu fiquei pensando, mas que situação, né? Daí a enfermeira falou, amanhã se você espera que ela é o dia, você vem aqui e vai lá no hospital, lá buscar leite materno para ele. Daí voltei em casa, dormi mais um pouquinho, clareou o dia, fui lá no hospital, né, para ver o neném. Aí ela falou assim, o neném faleceu. 8 horas eu vim buscar ele aqui. Que situação difícil, não tinha funerário, não tinha nada. Hoje não acontece mais isso, mas eu passei por isso aí. Cheguei lá para pegar o neném, me entregaram o meu nenenzinho nos braços. Não é fácil. Cobri o rostinho dele, fui de a pé para casa com o meu neném. É ruim, é triste, mas aconteceu. Eu estou aguardando que essa criança ressuscite junto com o neném de Jeroboão. Amém. Essa é a minha esperança. O que acontece a nós? Mas depois daquilo ali, a gente teve a oportunidade, porque o espaço ficou aberto para ter um segundo filho. Aí teve um outro filho. E aquele neném foi crescendo. Me trouxe problema, mas muito problema. Eu falo para você, eu no neném de hoje. Hoje o pastor Gideão. A gente vive nesse mundo para conduzir ao reino de Deus, primeiro os da nossa família. Tem o meu menino que ele é o Davi, ele é um menino adotivo. Pode ver que ele é diferente dos demais. Mas a gente adotou ele, pegamos ele no hospital, tinha todo o procedimento. Eu não queria ter filho adotivo, a minha mulher falou, mas nós temos que adotar isso porque é meu sangue. Tudo bem, daí fomos lá no hospital, peguei o neném por 2 dias, passei meu cartório, registrei, comprei o leite e a chupeta e cheguei em casa e o meu carro era um gordinho, estacionei o carro ali. Hoje ele é foi desbravador. O Matias conhece ele vai fazer a corrida do ônibus dele, levar nós lá. Hoje ele está fazendo a corrida de graça também, levar as pessoas com o ônibus dele lá. Está lá em Garapuá. E ele falou assim, pai, eu estou fazendo alguma coisa pela igreja. Eu fiquei pensando, que bom, né? Chega um ponto, irmão, que tem que tomar uma decisão. Até quando que vai enrolar? A gente está vivendo em um mundo que tem muitas situações que é bom. O neném de Jeroboão foi bom, pereceu, dormiu, está com a salvação ganha, não serviu de comida para o urubu. O meu menino não sei o que ia acontecer, porque eu tenho outros aí que está devagar. Eu tenho um menino que cantava comigo, tocava na igreja. Ele que inventou, foi um dos que inventou um conjunto que funciona até hoje, que é o Quarteto Reunido. Mas não está correto. Eu fico pensando em o meu menininho que está dormindo, não sei o que ia acontecer.
pra frente. Então tem coisa, irmão, que a gente pensa que é ruim, mas é bom. Deus não dá carga para ninguém além daquilo que podem suportar, carregar. E a gente vai ter muita, digamos assim, surpresa no reino de Deus. Eu contei essa história hoje. Quem sabe, sei lá, no dia da ressurreição, lá na Nova Terra, você vai conhecer o que é esse menino que é Abiás, já um mocinho assim, que é o filho de Jeroboão sozinho lá. Mas não foi como Deus. Pai, mãe e parentes, tudo foi exterminado. Eu fico pensando assim, irmão. Tem situação que Deus acha melhor zerar. Para não ficar nem uma reizinha, para não produzir. Vocês viram aqueles cantores que tinha, que eram os Mamonas Assassinos? Que desgraça, irmão. Que desgraça. Deus, ele não sobrou um, né? Então, mas tem uma parte que Deus foi misericordioso ainda, porque teve um da banda, antes de morrer, teve um sonho, que o avião ia cair. Então não foi por falta daquilo que você falou, Deus não avisa antes de acontecer o troço. Deus avisou uma noite antes. Amém, né, irmão? Aí o vocalista pegou, olhou para o avião e falou assim, esse avião vai cair. Ele olhou na câmera, você estava filmando, ele falou que o avião vai cair. Nem foi ele que teve o sonho, foi o outro que teve o sonho. Mas com certeza o outro avisou, né, o avião. Ele pegou na câmera e disse, o avião vai cair antes de voar. E ele realmente caiu. Tem coisas que Deus extermina. Extermina porque não vai dar futuro nenhum. Se vocês lerem a história, eu já vou encerrar aqui. Se vocês lerem a história do rei Acabe, não ficou nada, mas zerou. E ainda, se vocês lerem a história, Jeú falou assim, e aquele lá? Aquele lá não é da família de Acabe, mas é amigo, mata também. Mesmo que coisa, é para exterminar. Parente zerou. E aquele que apoiava também vai. Que Deus abençoe vocês e a minha irmã, que tenhamos essa esperança, né, de que Jesus vai voltar e nós vamos rever as pessoas que estavam em nosso meio, que foram embora, né, adiantaram, né, que estão dormindo, né, e a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que é desde agora dorme em Jesus Cristo. Que bom, né? Não está se incomodando com luz, nem com água, nem com problema, não está preocupado com doença, nem tomando vacina para pôr. Nada. E vocês já viram, essa é a última frase. Vocês já viram que tem gente que está mal ali, e o que está cuidando dele, injeção dele, e não dorme, está ali, de repente o doente até medão aliviado, dá uma dormida, e o que estava cuidando também fica feliz. Estou tão feliz porque dormiu, está me dando um descanso. É o morto. Tem muitos que Deus recolhe para que ele sossegue, descansa e dá descanso para os outros também. Beleza? Que Deus abençoe a todos, que voltemos para o nosso lar com a esperança de que vamos rever os nossos amigos e não vamos ficar chateados com os que partem, que nós achamos que está errado até ir agora, mas para ele é melhor.